Prova. Existe um momento muito específico em que você percebe que a outra pessoa dependia da sua reação. Não é quando ela grita, não é quando ela some. É quando você muda por dentro e ela sente por fora. Você para de se justificar. Para de responder na hora. Para de rir por educação. Para de correr atrás. E de repente, aquela pessoa que vivia te testando muda o tom. Fica mais fofa, mais cuidadosa, mais interessada. Ou fica inquieta, nervosa, insistente. Como se tivesse perdido o manual de instruções sobre você. Isso acontece no trabalho, no grupo de amigos, na família e no relacionamento. O colega que te cutucava começa a te tratar com respeito na frente de todo mundo. A pessoa que te ignorava começa a mandar bom dia e perguntar: tá tudo bem, Ann? O parente que te diminuía começa a te chamar de querido e puxar a conversa como se nada tivesse acontecido. E você pensa, por que agora? Porque antes você era previsível. Antes, eles sabiam exatamente qual botão apertar para conseguir uma explicação, uma reação, um sorriso nervoso, um deixa comigo. E quando você para de entregar isso, o controle escapa. Promessa. Hoje você vai aprender 7 sinais claros de que alguém está perdendo o controle quando você para de reagir e começa a impor respeito em silêncio. Sem briga, sem textão, sem gritaria, sem dar sermão. Open loop. E fica comigo até o final, porque eu vou te dar o protocolo do respeito em silêncio. 3 passos simples, aplicáveis em qualquer situação. E vou te dar também uma regra anti-recaída. A regra que impede você de voltar a ser bom demais e virar alvo de novo. Uma frase para guardar desde já. Quem precisa que você reaja, precisa que você se prove. E quando você para de se provar, a máscara cai. Eles aumentam a provocação, mas diminuem a coragem. Cena real 1, você chega no ambiente e alguém solta uma piada sobre você, só pra ver se te pega. Olha ele aí, o certinho. Oh, nossa. Hoje veio trabalhar mesmo, hein? Todo mundo ri meio sem graça. E a pessoa te encara como se dissesse: reage. O detalhe é que ela fala alto o suficiente para ter plateia, mas baixo o suficiente para fingir que não foi nada. Verdade. Provocação é isca. Sevok. Morde você vira presa. Quem te provoca não quer humor, quer posição, quer descobrir se ainda tem acesso ao seu emocional. Cena real 2. No WhatsApp, alguém escreve uma indireta no grupo. Você sabe que é pra você. E o jogo é simples. Se você responde, você vira o assunto. Se você explica, você vira justificável. Se você faz textão, você vira entretenimento. Frase pronta. Entendi. Se for no grupo, recebido. Ação prática. Você faz uma pausa curta, responde o mínimo e segue. Sem sorriso nervoso. Sem foi mal. Sem defesa. E uma coisa importante. Você não tenta ser legal para apagar o desconforto. Desconforto é exatamente o que ensina. Quando você não dá reação, a provocação perde valor. Micro gancho. E quando você não morde a isca, eles fazem o recuo clássico. O recuo que tenta reabrir a porta sem pedir desculpa. 2, eles voltam com brincadeira. Para testar Sergipe, a porta ainda tá aberta. Cena real 1. Depois da provocação, vem o recuo rápido. Calma, estou brincando. Você leva tudo a sério. Não precisa ficar assim. Repara. A pessoa provoca e depois te acusa de reagir. Ela quer te deixar confuso, porque confuso você cede. Verdade. Quem fala brincadeira está pedindo permissão para repetir. É um teste de fronteira. Até onde eu posso ir com ele? Cena real 2. Você fica mais neutro e a pessoa tenta te puxar de volta com humor. Para
Não fica com cara feia, como se sua neutralidade fosse uma agressão. Frase pronta. Beleza. Ou, tá certo. Ação prática. Você encerra o assunto ali, sem aula, sem explicação, sem confissão. Você não diz isso me magoou. Você não pede por favor, me respeita. Você só fecha e muda de assunto. E se a pessoa insiste, você repete a mesma frase. Repetição, calma, é muro. Microgancho. Quando a porta não abre com brincadeira, eles tentam outra chave. A chave da simpatia repentinal. 3 E L E S T E N T A M. Te comprar com S I M P A T. E a repentina ensina. Real, uno, an. Pessoa que te ignorava, aparece, oferecendo ajuda. Quer que eu resolva isso pra você? O colega que te criticava, começa a elogiar. Você está mandando bem, e parece maturidade. Parece que virou a chave. Só que observa o timing. Isso nasce exatamente depois que você parou de reagir. Verdade. Gentileza repentina pode ser carinho, mas pode ser controle disfarçado. Porque quando alguém perde o controle, tenta recuperar pelo afeto. Afeto sem constância é ferramenta. Cena real 2. No relacionamento, quando você para de discutir, a pessoa vem com carinho. De repente quer abraço, quer conversa, quer atenção. E aí vem a tentação. Agora vai melhorar. Só que o teste tá aqui. Você vai voltar a entregar tudo antes de ver mudança real? Frase pronta. Valeu. Ou hoje não dá. Oh, sei. For convites. Vou ver e te falo. Ação prática. Você mantém sua agenda. Você não muda plano para provar que não está com raiva. Você agradece, sem se derreter. Você aceita o respeito, mas não compra promessa. Você dá tempo ao tempo. Porque respeito não se mede pelo pico de carinho, se mede pela constância. Microgancho. E quando eles percebem que não conseguem te comprar, eles tentam te investigar. A pergunta que parece cuidado, mas é cobrança. 4 Eles vêm com a pergunta que não é pergunta. Tá tudo bem? Cena real 1 não dou nada ou mensagem aparece. Ei, tá tudo bem? E a pergunta vem com um peso. Ela não quer saber de você. Ela quer saber se ainda tem acesso. É como se dissesse: você mudou. Volta pro lugar de antes. Verdade. Muita gente só acha tudo bem quando você tá disponível. Quando você para de ser disponível, você vira estranho. E aí tentam te corrigir. Cena real 2. No trabalho, você para de se explicar. E alguém pergunta com um sorriso: tá tudo bem? Você está quieto. Não é cuidado, é teste de controle. Frase pronta. Tá sim, sem insistirem? Tá tudo certo. Ação prática. Resposta curta. Sem história. Sem justificativa. Você não entrega relatório emocional. Você não conta seu motivo. Porque quem te testa, aprende. O seu ponto fraco, quando você explica, microgancho. E, quando você não dá relatório emocional, vem um sinal mais forte. A pessoa muda em público, como se tivesse virado outra. 5 Eles passam a te respeitar em público. Pra ver Sergipe você amolece em particular. Cena real 1. Na frente dos outros. Ela te trata com cuidado. Te chama pelo nome, te dá espaço, te elogia. E você pensa: então, ela sabe ser decente. Sabe, sempre soube. Verdade. Quem te desrespeita em particular e te elogia em público, quer 2 coisas: manter a própria imagem e manter você confuso. Confuso você volta a ceder. Cena real 2. No grupo, a pessoa que fazia piada de você agora te defende. Não, ele é gente boa e parece bonito. Mas o teste é:
Você vai se sentir em dívida, vai tentar retribuir com acesso. Frase pronta. Obrigado. E só? Ação prática. Você recebe com neutralidade. Sem ironia, sem revanche, sem gratidão exagerada. Você não paga respeito básico com entrega emocional. Você deixa o respeito acontecer e observa se ele continua quando não tem plateia. Porque respeito real não precisa de testemunha. Microgancho. E quando você não se emociona com o teatro, vem o sexto sinal. O mais perigoso. A pessoa tenta te puxar para uma conversa moral. Para te fazer se justificar 6. E-L-E-S-T-E-N-T-A-M-T-F-A-Z. E-R se explicar por que você tá assim. Cena real 1. A pessoa chega com cobrança disfarçada de cuidado. Você está diferente. Você está frio. Você está estranho. Percebe o truque? Ela define você para ver se você corre para se defender. Verdade. Quando alguém perde o controle sobre você, a primeira coisa que tenta recuperar é sua justificativa. Porque quem explica demais vira negociável. E quem vira negociável vira testável. Cena real 2. Na família, você começa a dizer menos. E alguém fala: o que foi? Tá se achando? Isso é tentativa de te colocar a culpa por ter limite. Frase pronta. Prefiro não entrar nisso. Hoje eu não quero falar sobre isso. Ação prática. Você muda de assunto e segue. Se insistirem, você repete a mesma frase, sem subir o tom, sem sarcasmo, sem atacar. Você só mantém o limite porque limite não é frase bonita, é repetição. Calma. Microgancho. Quando você repete o limite sem brigar, aparece o sétimo sinal, o mais raro. Porque é o sinal de respeito real. N, o D Teatro 7, eles começam a respeitar o seu tempo e a sua presença. Cena real. Eles param de te chamar em cima da hora. Param de exigir resposta imediata. Começam a perguntar: você pode? Em vez de você, tem que. Parece pequeno, mas é gigante. Porque isso significa que a pessoa entendeu uma coisa. Você não é extensão do desejo dela. Verdade. Quando você se respeita, o mundo aprende a te tratar como regra, não como opção. Cena real 2. Você nota detalhes que antes não existiam. A interrupção diminui, a cobrança diminui, o tom muda, o convite vem com espaço, a crítica vem com cuidado. Não é magia. É consequência do seu padrão. Frase pronta. Combinado. Ou perfeito. Ação prática. Você confirma só o que faz sentido para você e o que não faz. Você recusa sem justificar. Você não precisa dizer não com raiva. Você diz não com postura. Você não vira pedra. Você vira firme. Agora, deixa eu te mostrar o que está por trás desses sinais. Eles não aparecem quando você grita. Eles aparecem quando você muda o padrão. Quando você para de reagir por impulso. Quando você para de se defender o tempo todo. Quando você para de oferecer sua energia de graça. O que a maioria das pessoas não entende é simples. Muita gente não quer você feliz. Quer você disponível. E disponibilidade sem limite é um convite para testes. Se você sempre explica, sempre aceita, sempre responde, sempre tenta resolver, você vira previsível. E previsível vira alvo. Por isso, respeito em silêncio não é ficar calado por medo. É ficar calmo por escolha. É trocar ansiedade por postura. É dizer, sem dizer, eu não estou mais disponível para esse jogo. E quando você sai do jogo, o jogo perde força. E é aqui que entra o protocolo do respeito em silêncio. 3 passos. Você pode aplicar no trabalho, no relacionamento,
na família, em qualquer ambiente, sem virar grosseiro, sem virar frio, sem perder sua essência. Protocolo do respeito em silêncio, 3 passos. Passo 1, pausa de 3 segundos. Antes de responder qualquer provocação, qualquer cobrança, qualquer indireta, qualquer "está tudo bem?", você pausa. 3 segundos. Parece pouco, mas é aí que o poder volta para sua mão. Por quê? Porque o impulso é o lugar onde você perde poder. No impulso, você quer se defender? No impulso, você quer provar que é bom. No impulso, você quer ser entendido. E é exatamente isso que dá combustível para quem te testa. A pausa faz 3 coisas. Primeiro, ela derruba a armadilha do automático. Segundo, ela impede que você fale mais do que precisa. Terceiro, ela mostra, sem dizer, que você não está na mesma corrida emocional. Exemplo 1. A pessoa solta a piada. Tá sensível hoje? Você sente o corpo querer rir, querer se justificar, querer explicar. Pausa. Você respira. Você olha por 1 segundo. E só então você fala. Isso muda o jogo porque, na prática, você tá dizendo: eu escolho meu ritmo. Exemplo 2. No trabalho, alguém manda uma mensagem urgente fora de hora. Preciso disso agora. Você sente a pressão. Pausa. Você respira. Você decide se aquilo realmente é seu. E se for, você responde sem pressa. Se não for, você devolve com limite. Agora um detalhe, que quase ninguém fala. A pausa não é só pro outro. A pausa é pra você. Pra você lembrar que seu valor não depende de agradar. Pra você lembrar que seu respeito não depende de convencer ninguém. Seu respeito depende de consistência. Passo 2. Resposta mínima. Depois da pausa, você responde o suficiente para ser educado. E só você corta o excesso. Você tira a gordura. Você entrega o essencial. Por que isso funciona? Porque quem te testa quer informação emocional. Quer saber se te atingiu. Quer saber se você vai explicar. Quer saber se você vai se enrolar. E resposta mínima não dá informação. Resposta mínima fecha o canal. Respostas mínimas que funcionam. Entendi, beleza. Recebido. Tá certo. Ok. Boa. Prefiro não. Hoje não. Percebe? Nenhuma delas vira debate. Nenhuma delas vira confissão. Nenhuma delas abre um corredor para a pessoa entrar. Exemplo 1. Você ficou frio. Resposta mínima. Pode ser. E você segue. Quando você tenta convencer que não tá frio, você perde. Quando você aceita e segue, você ganha. Exemplo 2. Você está estranho. Resposta mínima. Entendi. E você muda o foco. Exemplo 3. Mas por que você não quer ir? Resposta mínima. Hoje não dá. Fim. Agora, se a pessoa insiste, você não inventa uma nova resposta. Você repete a mesma resposta mínima, porque repetir é o que transforma limite em regra. Tem uma armadilha aqui. Muita gente confunde resposta mínima com silêncio agressivo. Não é. Você pode falar com educação. Você só não fala demais. Você não faz discurso. Você não dá palestra emocional. Você não entrega munição. E lembra, se você sempre se explicou para ser aceito, no começo da ansiedade, você vai sentir vontade de consertar. Você vai sentir vontade de ser legal. Mas é aí que você respira e mantém o mínimo. Porque é assim que você para de ser testado. Passo 3. Ação de limite. Depois da pausa e da resposta mínima, você faz uma ação que confirma o limite. É aqui que muita gente falha. Porque fala bonito e continua disponível. E disponível é convite para teste. Ação de limite pode ser simples. Voltar para o que estava fazendo. Encerrar a conversa
mudar de assunto, se afastar, não responder de novo, sair do ambiente, colocar um horário, definir uma entrega, ou até dizer agora não e cumprir. Por que a ação é tão importante? Porque o outro não aprende pelo seu argumento. Aprende pela sua repetição. Aprende pelo seu comportamento. Exemplo, no trabalho, alguém te provoca na frente dos outros, você responde, recebido a o delimite. Você não entra no debate. Você vira para o seu computador. Você continua a tarefa. Você não dá risada. Você não tenta se explicar. Na segunda vez, a provocação perde graça porque não rende cena. Exemplo na família. Alguém tenta te culpar. Tá se achando? Bok. Responde prefiro não falar disso a. O delimite você vai pegar um copo d'água. Troca de assunto. Fala com outra pessoa. Se insistirem. Você repete a mesma frase e se afasta. Sem drama. Sem briga. Com firmeza. Exemplo no relacionamento. A pessoa tenta puxar a discussão. Fala logo. O que você tem? Você responde. Agora não. O delimite. Você mantém sua rotina. Você não entra no ringue. Você não começa uma discussão às 23 horas só para resolver. Você escolhe o momento. E, se a pessoa não respeita, você encerra e dorme. Porque uma mente cansada sempre volta ao velho padrão. Agora, se você quer treinar isso, eu vou te dar um exercício rápido. Chama-se 3 camadas. Camada 1 pausa. 3 segundos. Camada 2 frase, mínima, uma frase. Camada 3, ação. 1. Movimento. Treina em situações pequenas. 1. Pedido fora de hora. Uma piada boba. Uma indireta. Leve, porque quando vier a situação grande, você já tem músculo. E agora a regra anti-recaída. Essa é a regra que protege seu respeito. A regra que separa quem mantém o padrão de quem volta a ser testado. Regra anti-recaída. Nunca explique seu silêncio. Não explique por quê você não respondeu rápido. Não explique por quê você não quis discutir. Não explique por quê você não aceitou o convite. Não, explique por que você está mais distante. Porque toda explicação vira uma brecha. E brecha vira negociação. E negociação vira teste de novo. Quem te respeita não precisa de justificativa. Quem te testa coleciona justificativas para usar depois. Olha como isso aparece na prática. Você diz, hoje não. A pessoa pergunta, mas por quê? Se você entra no porquê, você abriu o corredor, você vai falar da sua semana, do seu cansaço, do seu estresse, e a pessoa vai achar um ponto para te pressionar, ou vai te chamar de dramático, ou vai te dizer o que você deveria sentir. De novo, munição. A resposta madura é simples. Você repete. Hoje não. E pronto. Se a pessoa disser, mas você mudou, você não entra no tribunal. Você não faz defesa. Você não tenta convencer ninguém de que você é bom, você mantém o padrão. Porque o erro de quem é bom demais é esse. Achar que é se explicar bem, vai ser compreendido. Só que algumas pessoas não querem compreender. Querem controlar. E controle não se vence com explicação. Se vence com consistência. Agora, recapitulando os 7 sinais. Para você reconhecer na hora, provocação sobe, coragem desce. 2 vem o brincadeira para reabrir a porta. 3 simpatia repentina para te comprar. 4. Tá tudo bem? Como cobram. A 5 respeito em público, para te confundir. 6. Tentativa de te fazer se explicar. 7. Respeito real, ao seu tempo e presença. Se você está vendo qualquer um desses sinais, é porque seu silêncio já está funcionando. Mesmo que você ainda sinta ansiedade,
Mesmo que você ainda tenha vontade de se justificar, respeito começa primeiro no seu corpo. Quando você aguenta o desconforto de não se explicar. E aqui vai uma frase final, para fechar com força. Pessoa certa não te mede pela sua reação. Te mede pelo seu caráter. Quem só te entende quando você explode, não te entende, só te teme. Agora, eu quero que você faça uma escolha simples. Qual número você vai aplicar ainda hoje? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7? Escreve só um número nos comentários. Eu vou ler e responder os primeiros. E, se você quer continuar essa série, entra na playlist Respeito em Silêncio. Se inscreve, porque toda semana tem um vídeo irmão para reforçar esse padrão. E, na parte 4, eu vou te mostrar 7 limites discretos que encerram o jogo sem você levantar a voz menos. E isso muda tudo. Antes de encerrar, eu quero te dar um atalho para quando bater culpa. Porque quando você começa a impor respeito em silêncio, a sua mente tenta te sabotar. Ela diz: você está sendo duro. Você vai perder as pessoas. Você está exagerando. Isso é o velho condicionamento de quem aprendeu a viver agradando quando essa culpa aparecer. Faz o seguinte: pergunta para si mesmo 3 coisas. Primeiro, eu estou sendo cruel? Ou eu só parei de ser disponível? Segundo, essa pessoa me respeita quando eu digo sim? Ou só quando eu digo amém? Terceiro, se eu continuar do jeito antigo, onde eu vou parar daqui a 6 meses? E aqui vai um mini protocolo de 24 horas, para você não recair. Se alguém te provocar hoje, você não decide nada na hora. Você pausa, responde o mínimo e faz a ação de limite. E você dá 24 horas para sua emoção assentar. Porque muita recaída acontece assim. Você segura o limite por 1 hora. E depois, manda um textão de madrugada. A regra é: nada de textão no impulso. Se amanhã ainda for necessário falar, você fala curto, claro e no horário certo. Mas 90% das vezes, quando você dorme, a necessidade de explicar desaparece. E o respeito fica. E lembra, silêncio não é castigo. Silêncio é filtro. Quem merece acesso, fica. Quem vivia te testando, some. E é exatamente isso que abre espaço para uma vida mais leve. E agora, o seu passo final é simples. Se esse vídeo te ajudou a recuperar a postura, sem brigar, deixa o like, porque isso faz essa mensagem chegar em mais gente que tá cansada de ser testada. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa série Respeito em Silêncio vai continuar. E cada parte é um vídeo irmão, para reforçar o mesmo padrão até virar automático. E faz mais uma coisa. Abre o comentário fixado. Eu deixei uma pergunta lá para você responder em uma palavra. Menos isso. Vira o seu compromisso. Público de postura até o próximo. Sem uma palavra.